ticos e ticas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Pois é, galera, a pandemia ainda, o Covid ainda está entre nós, a pandemia continua. As precauções também, tá, galera? Vai para a escola, leva máscara, vai de máscara, leva máscara reserva, usa o álcool em gel, lava bem as mãos, tá certo? Chega em casa, deixa o sapatinho na porta, depois você entra, pega, não pode deixar muito na porta também, tá? Mas não deixe de se cuidar. Quem ainda não tomou vacina, corre lá, toma vacina, que é pelo menos se você adquirir o vírus, você vai conseguir passar por ele tranquilo, tá certo, galera? E na aula de hoje, na aula de espanhol de hoje, nós vamos falar sobre variações linguísticas, variedades linguísticas. Nós ainda estamos desde da primeira aula falando sobre isso. Nós temos muito que conversar a respeito disso. Por quê? Nós falamos na aula anterior que sobre os diversos falares da língua portuguesa, tá? Dentro do nosso estado, do estado do Maranhão, nós temos, se a gente for andar pela Baixada, nós vamos observar diferenças de sotaque, diferenças de pronúncias, tá? Algumas palavras que se chamam de uma forma aqui na capital e no interior de outra, e que significam a mesma coisa. Isso se chama variação linguística, tá? Então, dentro de um próprio idioma, eu tenho diversas outras linguagens. Isso não é diferente, como nós já falamos, em nenhum idioma, tá? Então, nós temos uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta e temos a linguagem coloquial. E essas variantes, elas acontecem principalmente dentro dessa linguagem coloquial, que é aquela nossa linguagem do dia a dia, onde são criadas gírias, jargões. Para quem não conhece jargão, não sabe o que é um jargão, nós temos diversos personagens de humor que utilizam diversos jargões. Por exemplo, o próprio Fausto Silva. Todas aquelas falas dele são jargões, que quando você escuta, você já sabe que é coisa do Fausto Silva, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui, vamos falar da pluralidade linguística do espanhol. São as variações linguísticas. Bem, eu tenho aqui as comunidades autônomas da Espanha nesse mapa. Tenho a Galícia, Astúrias, Calábria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilha e León, Madrid, que é a capital da Espanha, Extremadura, Castilha-La Mancha, Aragão, Catalunha, Valência, né, que é Valência, que chama, Ilhas Baleares, Múrcia, Ceuta e Melilla. Então, eu tenho aqui, bem no cantinho do mapa, Ilhas Canárias, né, as conhecidas Ilhas Canárias. Então, já se falou delas em outros momentos. Então, assim como a língua portuguesa, a língua espanhola, também conhecida como castelhano, sofreu variações ao longo do tempo e de região para região, os chamados dialetos oriundos do espanhol. Todos nós falamos uma variedade linguística de um idioma. A variedade que falamos tem a ver com escolhas que fazemos e com um estilo que é resultado da região em que vivemos, da profissão que exercemos, da idade que temos, dos diferentes grupos sociais aos quais pertencemos, etc. Nesta sequência didática, nessa didática da nossa aula de hoje, o foco será aproximar vocês, né, os alunos, das variedades das línguas hispano-americanas. Gente, como eu falei para vocês, a variação linguística ela acontece independente do idioma, tá? Então, pode ser no inglês, pode ser no alemão, pode ser no italiano, no espanhol, no português, certo? E eu citei exemplo na aula passada entre uma coisa muito comum, né? Que é o açaí e a juçara. Nosso vizinho ali, Pará, chama de açaí, nós aqui chamamos de juçara. E ela tem uma pequena diferença no fruto, para se eu não me engano, no tamanho do fruto. Mas nós temos um que é idêntico, né? Que é o nosso beiju. Quem é que não gosta de um beiju, de um cafezinho com beiju, né? No final da tarde ou de manhã cedo? Pois é, para nós aqui é beiju, para em outros lugares é tapioca, tá? Então,
assim, nós vamos vendo as diferenças de região para região. Então, o Brasil é um país bem grande e é um país rico em cultura, rico em falares, porque cada povo que veio para o Brasil desde a época da sua colonização trouxe consigo a sua cultura, a sua língua. E com isso as pessoas foram crescendo e desenvolvendo sotaques diversos de acordo com as suas colonizações. Tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Bem, eu peguei um termo bem simples, pipoca. Quem é que não gosta de pipoca, né? Então, pipoca. Na Espanha, como é que eu chamo pipoca? Palomita. Na Argentina, aqui, vocês podem observar que eu tenho todos os países hispanohablantes, tá? Países que falam, que têm o espanhol como idioma principal. Então, Argentina, pochoclo, pochoclo. No Chile, cabrita. Aí a gente volta aqui no Brasil. O que é cabrita aqui no Brasil? Pois é, cabrita lá no Chile é pipoca. Na Colômbia, crispeta. Crispeta. Na Venezuela, cotufa. No Peru, canchita. Canchita. Na Bolívia, pipoca. Chama-se como se chama no Brasil. No Paraguai, pororó. No Uruguai, pó. E no Equador, canguil. Canguil. Lembra que o L, né, no espanhol, ele é um L bem puxado. Canguil. Então, olha só quantas variações eu tenho para a palavra pipoca, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países hispanohablantes, certo? Que tem cada um com uma forma diferente de falar a palavra pipoca. Vamos ver carro, a variação de carro. Na Espanha, eu chamo de coche. Tá? Na América do Sul, toda a América do Sul, todos aqueles países hispanohablantes que são fronteiras com o Brasil, tá? Argentina, Uruguai, Paraguai e todos os outros, chama-se auto, tá? Calçada. Na Espanha é acera, acera. Na Argentina, vereda, né? Que é bereda. Diversos países da América do Sul chamam de peatonal, tá? Calçada peatonal. Apenas, professora, mas a Argentina fica na América do Sul. Sim, mas apenas na Argentina que se chama vereda. Caneta. Na Espanha, bolígrafo ou apenas boli. Eu não sei se vocês já observaram alguns produtos de material escolar, algumas canetas, elas vêm escrita bolígrafo, tá? Argentina, lapiseira, não é zeira, é lapiseira. Colômbia, esfero, esfero. Ônibus, na Espanha, chama-se autobus. Na Argentina, coletivo. E na Colômbia, bus. Professora, não é bus? Bus é inglês, é bus mesmo, tá? Computador. Como é que se chama computador na Espanha? Ordenador. Olha só que curioso. E diversos países da América do Sul se chama computadora. Doce de leite. Na Argentina, no Uruguai e na Venezuela, chama-se dulce de leite. Dulce de leite. No Chile e na Bolívia, carreta. Na Colômbia, manjar. Arequipe em Bogotá. Bogotá se chama doce de leite de arequipe. Para entender como essa diversidade linguística acontece, é preciso voltar um pouquinho na história da Península Ibérica. Então, o que nós temos aqui? Toda essa região é uma confluência de vários povos, várias culturas, hábitos, portanto, com várias falas. Ela passa a ter uma dimensão ainda mais especial nesse aspecto do sincretismo do século VIII, no ano de 711, quando o Mouro Tarik ocupa o sul da península e expande a cultura moura. Então,
essa presença moura vai se misturar com outras presenças, como a celta, romana, fenícia, cartaginesa, né, dos visigodos, ostrogodos. E é essa dimensão cultural de fala, costumes, culinária que vai fazer com que a Espanha seja um país que comporta diversas outras nações. Eu espero que vocês estejam percebendo durante as nossas aulas e por diversos temas que nós já trabalhamos, né, de alguns lugares que nós visitamos através das nossas aulas, como a Colônia de Sacramento, que é uma cultura muito parecida com a do Brasil. Né? Nós temos uma mistura de todas essas situações aqui, né? Uma confluência de todas essas que eu já citei aqui, povos, culturas, hábitos, culinária, né? Então toda essa influência, ela serve para estruturar a língua, e vocês sabem que a língua ela é dinâmica, então ela está todo o tempo se movimentando, se modificando, surgindo novas palavras que nós chamamos de neologismos, outras vão caindo em desuso, que são os arcaísmos, tá? Então, até os séculos 18 e 19, falava-se em as Espanhas e não a Espanha. Olha que curioso. Isto acontecia devido à grande diversidade que se manifestava também pela fala. A língua catalã vem se desenvolvendo de forma muito intensa, assim como sua literatura. Entretanto, não é considerado o idioma oficial na Espanha, e sim co-oficial. Estou me referindo ao catalão. Por conta disso e de outras questões econômicas e sociais, a Catalunha tem tentado se separar da Espanha, se tornando mais um país na União Europeia. Aqui eu tenho para vocês uma tabela, tá? Com algumas palavras, umas nós já vimos ali, outras vimos anteriormente, no slide anterior, outras são diferentes, são novas. Então, calçada na Espanha, acera no México, que nós não vimos lá no slide, é banqueta, e na Argentina, vereda. Pipoca, palomitas na Espanha, palomitas no México, pochoclo na Argentina. Computador, ordenador na Espanha, computadora no México e também na Argentina, computadora. Piscina, na Espanha, alberca, no México, piscina e na Argentina, pileta. Carro, na Espanha, coche, no México, auto ou carro e na Argentina também auto ou carro. Feijão, olha como fica interessante feijão. Na Espanha, judias, no México, frijoles e na Argentina, porotos. Elevador, na Espanha, ascensor, no México, elevador e na Argentina também elevador. Bem, galera, eu vou fazer uma volta aqui rapidinho nesses slides para que nós possamos observar essa primeira imagem aqui. Se vocês se aproximarem dessa tela, vocês vão ver toda aqui eu tenho só a Espanha, tá? Aqui eu tenho só os estados que compõem a Espanha. Além desses estados que compõem a Espanha e que falam o castelhano ou espanhol e que tem essas variações linguísticas, eu também falei para vocês da América do Sul, porque nós temos na América do Sul diversos países hispanohablantes. Mais de 4 países na América do Sul, no entorno do Brasil, têm como língua mãe o espanhol. Na África, também, assim como eu tenho alguns poucos lugares da África, uns poucos países da África que falam a língua portuguesa, eu também tenho países que falam o espanhol, que tem a maioria dos seus falantes, a maioria dos seus falantes utilizam o espanhol, certo? Quando nós falamos de variação linguística, nós não podemos fixar e focar o nosso conhecimento
nessa temática apenas na linguagem coloquial. Como eu falei para vocês ainda há pouco, é onde surge o maior número de neologismo. O que são neologismos? São palavras novas. E para que essa palavra nova se transforme realmente em um neologismo e faça parte do dicionário, ela precisa ter mais de 5 milhões de falantes, e isso não é tão simples. Por isso, algumas gírias, elas caem com o tempo, é um momento e elas caem em desuso, tá? Nós temos no Brasil uma quantidade infinita de gírias, né? Não sei se vocês já ouviram falar de brasa mora, que é uma gíria lá da década de 70, muito utilizada pelos avós de alguns, pelos pais de alguns de vocês, né? Então são gírias que elas vão ficando. O que nós observamos na questão das variações linguísticas, infelizmente, é que cada vez mais se perde um pouco dessa riqueza da linguagem em termos pejorativos da língua. Então, essa variação linguística, ela começa a acontecer, muitas das vezes, na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem do dia a dia, aquela que você tem com um colega, com a família. Quando você vai para a língua culta, que é quando você vai conversar, falar com um chefe, aluno, professor, né? Como autoridade, a tua postura é outra, a tua linguagem é outra. Mas ainda assim, na linguagem culta, que é tida a linguagem culta padrão, eu tenho variações. Eu tenho variações. Como essa que vocês viram aqui, quando a gente colocou a questão da pipoca. Pipoca é um termo comum, né? Então, eu posso lidar com ele de várias formas. Como eu falei para vocês, que nós temos aqui diversos falares, né? A nossa língua, ela é muito dinâmica, ela não é estática, nenhum idioma é estático, tá? E você tem a possibilidade de criar o novo. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, computador, a internet em si. Então, hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, que cada dia ela vai trazendo palavras novas, que vão acrescentando o nosso vocabulário. Aí eu toquei no ponto que eu queria, o vocabulário. Muito bem. Interpretação de texto, Enem, ou eu vou fazer uma leitura de um texto no livro. Como é que funciona essa questão da variante? Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter o quê? Vocabulário. Porque se eu conseguir ter um vocabulário extenso de cada pelo menos das principais cidades que são hispanohablantes, eu tenho mais facilidade de traduzir um determinado texto, uma determinada expressão. Eu não sei se vocês já observaram, para quem gosta, a música do Bon Jovi, por exemplo, que é uma música americana, né, um inglês americano, ele usa alguns termos que, se você for procurar no dicionário, você não acha, porque são gírias em inglês e que na construção do contexto você consegue traduzir, tá? No espanhol fica um pouco mais fácil você conseguir essas traduções, mas ainda assim, numa aula posterior, eu vou trazer exemplos para vocês, que vocês possam visualizar aqui, que vocês vão observar que nem sempre o contexto me dá essa tradução, que nem sempre essa palavrinha que está ali, ela está lá no dicionário, e que nem sempre ela é uma variante. Às vezes ela é eu não tenho um termo, eu não tenho uma palavra própria para aquilo, então cria-se uma forma de se identificar uma determinada expressão, uma determinada ação, um determinado objeto, tá? Então, que vocês, voltando aqui, que vocês possam, por curiosidade até e por conhecimento, ampliar o vocabulário de vocês. Vocês podem pegar qualquer país desses aqui e colocar lá no Google e pesquisar a respeito da sua linguagem. Vocês vão ver quanta coisa interessante tem. E aí, para fechar nossa aula de hoje, eu quero convidar vocês para nos seguir lá no Instagram, na @plataforma Gonçalves Dias, que lá tem muita dica, tem nossa programação toda. E se não conseguiu acompanhar
acompanhar esta aula aqui, teve alguma dúvida, vá lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, que todas as nossas aulas ficam gravadas, salvas lá, para que você possa nos acompanhar e compreender melhor a aula. Então, por hoje é só, galera. Hasta luego.